Dizem que, quando a injustiça se aproximava, ele desaparecia. Dizem também que, quando o perigo chegava, ele virava um besouro e voava. E há quem jure que as balas atravessavam seu corpo, sem deixar marca alguma. Mas quem foi esse homem? Um mito? Um espírito da mata? Ou apenas um brasileiro esquecido pelo tempo que se recusou a aceitar a injustiça? Hoje, você vai ouvir a história completa, cheia de coragem, mistério e mandinga, de Besouro Mangangá, o capoeirista mais lendário que o Brasil já viu. E eu te aviso desde já, a parte mais surpreendente está no final. Então fica comigo, até o último minuto. Ele nasceu. Manuel Henrique Pereira, em 1895, em Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Filho de ex-escravos. Filho de um Brasil que ainda sangrava as feridas da escravidão. A capoeira, na época, não era esporte, não era arte. Era sobrevivência. Era resistência. Era grito. E foi nesse mundo duro que Manuel aprendeu os primeiros golpes com o mestre Alipe. Um menino comum, até o momento em que começou a demonstrar algo além do comum. Força demais. Velocidade demais. Coragem demais. E alguém cochichou. Esse menino tem coisa. Esse menino tem mandinga. E ali, no berço da capoeira, nascia Besouro. Existem muitas versões. Uma delas diz que era pela sua agilidade. Ele saltava como um besouro gigante, o mangangá. Mas a história mais contada é esta. Uma noite, cercado pela polícia, o jovem Manuel simplesmente sumiu. Um soldado, tremendo, perguntou: "Você viu para onde ele foi?" E o outro respondeu: "Vi sim." Virou besouro e voou. Naquele instante, o mito ganhou asas. Besouro tinha um problema. Ele não sabia ver injustiça e ficar parado. Se alguém era humilhado, espancado ou roubado, chamavam. E ele ia. Sozinho, se fosse preciso. Isso fez com que ele enfrentasse valentões da região, jagunços, capangas e principalmente a polícia da época. Mas para o povo, Besouro era herói, era defensor, era escudo. E para os poderosos, era uma ameaça que precisava ser controlada ou eliminada. Aqui a história entra em outro nível. Na Bahia, muitos acreditavam que Besouro tinha corpo fechado, proteção espiritual, mandinga pesada, coisas que não se explicam, só se respeitam. Relatos antigos descrevem tiros que não atravessavam, facas que escorregavam, golpes que não derrubavam. E por isso surgiu uma frase famosa: contra Besouro, só a faca de tucum. O tucum é uma madeira dura, usada em rituais para quebrar magia. Acreditava-se que era a única capaz de ferir um homem de corpo fechado. Essa crença teria um papel decisivo no destino de Besouro. As histórias sobre Besouro são muitas. Aqui vão algumas das mais famosas. A do amendoim. Ele provou um amendoim no mercado e levou um tapa do vendedor. Então chamou todos os clientes e mandou comerem tudo. Depois pagou cada centavo. O feriado declarado. Quando chegava numa cidade, dizia: "Hoje ninguém trabalha. Hoje é feriado porque eu estou aqui." E ninguém ousava discordar. A cruz de Santo Amaro. Cercado por 10 soldados, encostou-se numa cruz e disse: "Só me rendo a Deus." Foram muitos tiros. E ainda assim, ele levantou, tomou o rifle do cabo e mandou todos embora. E cada vez que algo assim acontecia, o povo repetia: Besouro não era desse mundo. A morte de Besouro, talvez, mais impressionante do que sua vida. Depois de um conflito com o filho de um coronel, ele foi enviado a outra fazenda levando uma carta. Ele não sabia ler, e não sabia que a carta carregava sua sentença: matar o portador. Quando chegou, foi cercado por quase 40 homens. Tiros vieram de todos os lados e nada aconteceu. Mas então, um homem chamado Eusébio da Quibaca, conhecedor de mandinga, o atacou pelas costas.
com uma faca de tucum. A única arma que, segundo a crença, podia romper o corpo fechado. Besouro caiu. Ainda assim, conseguiu fugir numa canoa, tentando chegar à Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. Chegou ferido. Morreu poucas horas depois. Tinha apenas 27 anos. Um fim humano para uma vida que parecia impossível. Besouro viveu pouco, mas deixou um legado imenso. Ele é cantado nas rodas. É lembrado nos berimbaus. É citado pelos mestres. É símbolo de resistência, coragem, ancestralidade e luta. Besouro é a prova viva, mesmo depois de morto, de que algumas histórias não precisam ser escritas em livros para atravessar gerações. Se essa história te tocou, se te arrepiou como arrepia quem conhece a força da capoeira, então segue o podcast Vozes da Mandinga, deixa sua avaliação e compartilha com alguém que ama a cultura brasileira. E me diz, dedo indicador apontando para a direita, que personagem, mestre ou história você quer ouvir no próximo episódio. A sua sugestão pode virar a próxima lenda narrada aqui. Axé. E até a próxima roda.